Vamos aqui ter um momento bem agradável, onde vamos falar um pouco sobre o bordado, vamos bordar um pouco. Eu tô aqui com o meu espantalho, que a gente está fazendo aos poucos, estou retomando para terminar ele, né? E eu quero fazer um pedido com relação aos trabalhos que você faz aqui conosco. Compartilha aí nos seus stories e marca @GEABS, assim a gente sabe que você concluiu o trabalho, que você está fazendo, que você está gostando, que você está aproveitando as nossas lives aqui, tá certo? E aí é muito legal, porque aí eu posso repostar, principalmente nos stories. Se você me marca no @GEABS, eu consigo repostar e é muito legal, porque aí a gente consegue ver, né, o trabalho de vocês, tá certo? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito Hoje o tema é Nunca Bordei, será que eu consigo? Né? Um tema bem interessante que a gente pensou, como que a gente iria... a gente começa, né? A gente falou sobre o começo do bordado, como a gente começa. Enquanto eu vou falando aqui, você vai chegando e chamando todo mundo. Gente, muitas pessoas viram para mim e falam assim, nossa, eu nunca bordei, será que eu vou conseguir bordar? Olha, através da sua boa vontade e de uma pessoa que possa te orientar, não tem como não dar certo isso, né, César? César aí pregou um botão, é que assim, eu até tenho vontade de ensinar o César, mas o César não é a praia dele. César não tem mais vontade de aprender. Mas olha, a gente tem homens que bordam, né? E as mulheres, no modo geral, têm um pouco mais habilidade com as agulhas, mas tem homens que bordam maravilhosamente. Fala aí, sua colega que está ensinando namorada a bordar. Exatamente. Minha colega não, minha professora. Professora, eu tenho o curso dela lá, é a Carla, do Avessa Borda. Ela tá ensinando o namorado. Então, gente, Se eu preguei um botão na minha vida, então todo mundo pode conseguir. Todo mundo é possível bordar, não coloca isso no seu coração, porque todo mundo consegue bordar, sim. Onde está o risco deste espantalho maravilhoso que eu copiei daquele livro, tá? Onde está? Está na comunidade Bordando com a GEABS. Gente, é o lugar onde a gente centralizou, né, para que a gente possa ter também, senão a gente não consegue atender a todo mundo. Eu não tenho como mandar uma a uma. Gostaria, gente, mas a gente não consegue, né? Então, a gente centralizou num lugar só, que é o grupo fechado no Facebook. A gente tem mais de 20 mil pessoas ali, né? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e procurar estar lá. Aí, para você participar, você precisa pedir a participação. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou bordando aqui, você já vai vendo como não é nada difícil. Manda bala. E aí você precisa pedir a participação respondendo a pergunta, que é ler as regras do grupo. Só isso, gente, só isso. E aí você, então, participa, tá lá, eu falo toda hora. Então, assim, a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo para vocês, tá certo? E aí, não tem horas que a gente não consegue responder todo mundo, mas a gente se esforça ao máximo. Então, tenha um pouquinho só de paciência e que a gente vai sempre trazer para você. O César, ele tá aqui para verificar isso aí. E aí, o que acontece? Às vezes, as perguntas são muito repetidas, tá certo? E aí você chegou no meio da live e aí não sabe. E aí a gente tá deixando as lives salvas por 48 horas para você acompanhar, tá bom? Porque, claro, a gente quer a companhia de vocês e todos os dias, gente, em todas as minhas redes sociais, a equipe se esforça, se esmera e tem vídeo todo dia para você lá. Todo dia. São extraídos das lives, são extraídos de alguns outros trabalhos que a gente já fez e tudo mais. Estou usando uma linha amarela ao meu gosto, lembrando que aqui você sempre vai colocar as cores de acordo com o seu gosto, né? Aquilo que você está fazendo, tá certo? Então, a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo. Tô aqui preparando o meu álcool gel. Maria no Instagram tá compartilhando que tem uma cidade, viu, Gê? Em Pernambuco, como ela tá falando, chamado Passira, que todos os homens bordam. Olha que maravilha. maravilha. Muito, e é um trabalho lindo deles. Que maravilha, Cezinha. Anota essa cidade aí que eu vou pesquisar, eu quero ver. Passira, tá bom? Tá? Anota pra gente não Passira, esquecer, Pernambuco, senão a gente esquece.
né? E aí, eu quero... Nossa, que maravilhoso. Eu já vi alguma reportagem com relação eu só não lembrava o nome. Muito obrigada, viu, pela sua informação. Sempre muito precioso saber disso, né? Tem crocheteiros, tem gente que faz tricô. O homem tá em tudo também. Então, não é uma exclusividade só de nós mulheres, mas nós somos a maioria. Desculpa aí, tá? Mas tem homens fazendo trabalhos maravilhosos, tá certo? Olha aqui, ó, eu estou com a agulha de baixo para cima. Eu não tenho o hábito de trabalhar assim, mas em determinados momentos eu tenho que trabalhar assim, pontos mais usados, mais comuns do bordado livre, tá certo? Lembrando que a pintura de agulha eu trabalho assim, né? Aqui, peraí, deixa eu dar um zoom aqui, só os ajustes, isso, pra você ver. Tô fazendo aqui a luvinha com o ponto atrás, né? Por exemplo, eu não gostei muito desse pontinho aqui, mas ele tá de acordo mais ou menos com o risco, né? E se você logo viu um pontinho que você não gostou, você logo desmancha, tá certo? Lembrando que no Instagram é só você bater na sua tela assim com o dedinho e você tira os comentários, tá certo? Para você poder ter a imagem aí todinha na telinha do seu aparelho, tá? No Instagram. A Gisele tá compartilhando também que na cidade de Inconfidentes, Minas Gerais, os homens fazem crochê. Ah, que maravilha, tá vendo, gente? Então, todo mundo pode fazer as artes manuais, com certeza, né? A gente tem aí os relatos. Obrigada, viu, querida, também por essa informação tão preciosa. E todo mundo pode bordar. Todo mundo pode bordar. Poderia ter feito essa parte aqui outra cor, mas vamos fazer tudo de amarelinho, né? Eu resolvi fazer de amarelinho. E então, qual é o princípio para você? Ontem a gente falou um pouco sobre riscos, a gente falou sobre as réguas que eu tenho aqui. Necessariamente, gente, você não precisa usar as réguas para fazer o seu trabalho. Você pode usar ainda não fiz, eu vou fazer um desenhinho depois com as moedas, e ainda quem me deu essas moedas aqui foi o César, me emprestou, né? Eu falei, filho, abre lá o seu cofrinho, me empresta lá. Claro, eu quero de volta as moedas. Meu Deus. Deixa eu ver, R$1, não tem nem R$2 ali. E aí... isso que é bom a gente estar junto aqui, né? Pra gente dar risada e tudo mais, né? E aí o que acontece? Tá vendo? Meu filho falou que eu sou uma figura. Ai, Deus do céu. E aí o que acontece? Eu ainda quero fazer algum desenho, alguma coisa com as moedas, para mostrar para vocês que a gente consegue. Eu vou virar aqui um pouquinho para arrematar, que a linha já acabou. Você não precisa ter todas as réguas que eu mostrei e tudo mais. De repente você não tem, mas você tem aquela tampinha, você tem a moeda, né? Você tem qualquer outra coisinha que você olha assim e fala, puxa vida, dá pra eu fazer o meu risco, essa é a intenção. Mas claro, gente, você pode usar os riscos que a gente disponibiliza, né? E que muitas pessoas disponibilizam. Procurem sempre coisas que são autorizadas para você utilizar, tá certo? A gente não pode ter problemas com direitos autorais e tudo mais. E aí a gente está falando hoje um pouquinho sobre será que eu consigo? Consegue, com certeza, porque você tem a boa vontade, o desejo de fazer, não é? E eu tenho, assim, experiências que depois eu vou contando para vocês, de pessoas que diziam para mim que não conseguiam, principalmente quando eu trabalhava lá presencialmente na escola, né? Quando eu dava aula lá, tinha muita gente que ia fazer o curso, chegava lá e falava assim, ai, eu não consigo, acho que eu vou desistir, porque o curso era gratuito, né? E aí a pessoa falava assim, não, acho que eu não consigo. E essa pessoa fez e voltou várias vezes, fez outros cursos quando tinha escola, né? Hoje não temos mais lá, eu também não faço mais parte, mas eu vivi isso muito com as pessoas ali na escola. Então, vamos partir do princípio que você já tem o primeiro passo dado, que é eu quero, eu desejo, né? Então,
todo mundo pode, com certeza, realizar. Então, a primeira coisa que eu quero incentivar vocês é, será que eu consigo? Consegue. Consegue por quê? A gente está aqui para ajudar, né? Então, eu sempre falo que na minha época que eu comecei a fazer meus trabalhos manuais e tudo mais, eu não tinha quem me ajudasse dessa forma. Hoje, com tudo que estamos vivendo, pandemia e tudo mais, nós estamos aqui, né? A gente já está aqui bem antes da pandemia, né? Mas eu vendo realmente a necessidade das pessoas, por isso que a gente está aqui todos os dias, disponibilizando as aulas, estando aqui com vocês nos dias que a gente consegue estar ao vivo, por isso que é legal essa interação, e também com todo o conteúdo que tem nas minhas redes sociais, por isso que eu vivo pedindo para vocês, né, curtam, porque assim a gente sabe se a gente está conseguindo atingir realmente o objetivo, que é realmente dizer para você que deseja aprender a bordar, que você pode. Será que eu consigo? Consegue. Consegue porque a gente está aqui justamente para ajudar. Gente, eu sei tudo? Claro que não, né? Eu não tenho nem essa pretensão. Tem muitas pessoas que falam, quando a gente às vezes passa alguma pesquisa para vocês, porque a gente quer interagir com vocês e saber, né? O que acontece? Tem pessoas que falam assim, a gente, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para vocês agora e vocês podem interagir conosco aí no chat, se você quiser. Quais são os pontos que você deseja aprender aqui comigo? Com a GABS, né? Aí tem muitas pessoas que escrevem assim, todos. Gente, eu não sei todos os pontos. Eu estou longe de saber todos os pontos. Até porque se eu fizer um ponto com o outro, quando eu vou ver, eu já criei um ponto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa partezinha aqui do nozinho. Diga, meu filho. Enquanto você me pergunta, vou tomar uma água. Uma leva de perguntas pra gente. Vamos lá, enquanto eu bebo uma água, você faz uma pergunta. Pessoal querendo saber qual é o nome ou a marca das linhas que você utiliza para abordar. E se o Telegram, a pessoa que te achou, se não dá para interagir com você no Telegram, se dá para mandar mensagem, se o grupo é só informativo. O grupo é informativo, também não dá para mandar mensagem. Saiu torto, ó. Saiu torto. Eu já vi e não gostei, tá? Então, a primeira dica não, isso aqui, olha, não pode ser sinal de fracasso e de desmanchar, tá certo? Isso aqui é muito bom pra gente crescer, né? E toda vez que eu faço um trabalho, o meu próximo tem que ser melhor do que eu acabei. Esse sempre foi o meu lema, né? E quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo sempre isso. O Telegram, ele é fechado para você receber as informações também, porque também é pelo celular e aí você acaba entupindo um pouquinho a sua memória do celular. Ele fica lá, né? Você não precisa salvar, ele fica lá para você assistir, mas é pra gente deixar mais fácil para você ver aí os vídeos e tudo mais. Até agora, eu não fiz o ponto atrás, que é um dos primeiros pontinhos que a gente aprende. Eu não fiz dessa forma que eu sou acostumada a trabalhar. Que inclusive eu ensino dessa forma. Eu tô pondo a agulha para baixo e subo com a agulha. Então tá vendo, ó, que eu já voltei a agulha de baixo para cima, tá? É uma maneira de trabalhar também. Você que está aprendendo, está começando, é uma maneira de você trabalhar assim também. Eu
para ter um pouco mais de agilidade, praticidade, para ser mais rápida no meu bordado, porque hoje, gente, eu bordo rápido, né? Eu sento e mando bala. Por quê? Porque eu treino muito, eu ensino muito, ok? Olha, aqui eu vou voltar aqui, vou vir do outro lado e já vou fazer esse pontinho aqui para não ter que voltar tudo. Olha, eu vou vir aqui na frente, eu não tenho que fechar o pontinho. Eu vou fechar aqui, o ponto atrás, eu sempre tenho atrás. Eu vou voltar, é que eu não tô virando o bastidor, mas eu vou voltar no ponto anterior, ponto atrás, né? Ou aqui, ou do outro lado, tanto faz, né? O sentido que você tá fazendo com o ponto. Voltei aqui, eu posso voltar saindo aqui, olha, para fazer esse trabalhinho. Não tem problema que furou um pouquinho. Como eu posso vir aqui, fechei e sair, que é muito ao seu gosto. Vou à frente e vou fazer o ponto atrás. Ó, tá vendo? Eu volto sempre no mesmo, sempre a minha agulhinha de pé, né? Então, é possível, olha, essa maneira de fazer o bordado, ela é também bem prazerosa, bem gostosa de trabalhar. Como eu digo, eu tenho um pouco mais de praticidade, porque eu bordo, muitos anos, né? Então, o que acontece? Eu sento lá e vou fazendo. Então, eu prefiro, por exemplo, fazer o ponto atrás, já eu vou fazer aqui numa parte mais reta, assim, pegando a agulha, subindo e tá me furando muito aqui, não quero. Que aqui eu levo um pouquinho mais de tempo. Mas você que tá começando, não impede de você começar aqui dessa maneira, bem gostosa. Agora, mesmo com esse bastidor grande, vou vir aqui, mesmo com esse bastidor grande, o meu trabalho tá na ponta. Então, eu consigo fazer o ponto como se eu tivesse com um bastidor menor. Ó, vou vir aqui. A cor da linha é clara, vai ficar uma linha atravessada lá e não tem problema. Então, eu venho aqui, olha. Saio aqui, bem aqui em cima, né, no último. Deixa eu ver se eu pego. Ai, Jesus, peraí, filho, peraí. Quem me perguntou sobre as linhas que eu utilizo as linhas de meada há muitos anos. Muitos anos eu utilizo essa linha aqui, que é a linha da Coats Corrente, que é a Moliné. Ela é chamada Moliné, as linhas de meada. Eu acabo sempre colocando nas plaquetinhas. Essa plaquetinha, por exemplo, é antiga da época que eu fazia só ponto cruz. Tem pra lá de quase 20 anos, por aí. Sem brincadeira, gente. Então, eu tenho linhas dessa época. E aí, o que acontece? Eu gosto muito dessas linhas para o bordado. Ela tem um brilho maravilhoso e tudo. Aí, eu sempre experimento linhas novas, as linhas da Juliana, as linhas... A Alessandra também me mandou, que é lá de Goiânia. Ela me mandou linhas também dela, são maravilhosas, que ela também tinge. Aliás, a Alessandra também é nossa aluna. E aí, eu tenho também aqui... Outro dia, eu experimentei as fitas da Juliana, né? Então, eu não tenho hábito de bordar com fita, então eu sempre vou experimentar. Agora, as linhas mais comuns para que eu falo, né, que é da Círculo, da Coats Corrente também, Camilinha, essas eu não tenho por hábito de bordar, porque são linhas mais grossas, ó, tá vendo? Eu tô fazendo aqui, ó. Então, eu gosto de fazer o meu trabalho, ponto, por exemplo, ponto atrás, aqui, porque eu já sei o tamanho certinho de colocar, né, a pontinha da agulha, que eu sempre falo pra vocês, tá certo? E eu vou, olha, venho com a minha agulha bem de pezinho e vou à frente. Aqui eu vou dividir em dois pra sair 2 pontinhos. Você conhece o ponto cadeia, mãe?
O ponto cadeia não é o correntinho? Não sei. Uma pessoa compartilhou aqui que viu numa revista, queria saber se você conhecia. É, o ponto cadeia, ele é conhecido também como cadeia, mas é o correntinha. Aí tem gente que chama de cadeia, tem gente que chama o ponto elo de cadeia, porque ele vai formar uma cadeia, sei lá, depende muito da onde veio a procedência da revista, de qual lugar e tudo mais, né? Então, eu acho que é isso, teria que fazer uma pesquisa para ver, se você tivesse a revista, para ver de que lugar que veio, tá certo? Então, fazendo dessa forma aqui o bordado, para mim, ele é mais prático, ele é mais rápido. Eu ensino sempre assim. Quando eu vou ensinar, eu ensino a fazer o bordado dessa forma. E sempre para frente, porque foi dessa forma que eu aprendi. E eu acho mais prático. Olha, aqui, ó, vou pegar bem no anterior. E aqui, como eu não tô querendo virar muito, e aí já começa a ficar longe, eu não vou conseguir segurar o bastidor aqui na minha mão. Aí sim eu faço o recurso, ó, de descer a minha agulha. Eu tô com o bastidor grande, né? A peça tá aqui. E venho aqui, não vou passar em cima das mãozinhas do bracinho, ó, e fecho aqui no último. E aí eu vou aqui do outro lado, sair bem juntinho aqui e continuo fazendo o pontinho, tá? Então, você que tá começando, você pode bordar desse jeito, super tranquilo, né? E a grande maioria dos homens bordam assim também, cima para baixo, de baixo para cima, e fica super legal. Eu vou fazer o ponto aqui, será que vai ficar muito grande? Vou fazer um menorzinho, porque ele tem uma pequena curva, vai ficar grande, tá certo? Ó. Então, quando o bastidor, que eu não quero mexer no bastidor agora, você não podia tirar do bastidor e colocar no seu? Eu poderia. Que aqui a gente não tem um volume, não vai esmagar o seu trabalho, mas eu não vou deixar o resto da vida aqui o bastidor, eu vou tirar, né? Então, eu abri um pouquinho o pontinho aqui. E aí, o que acontece? Eu posso deixar num bastidor grande assim ou pegar um bastidor menor. Mas lembra que eu falei ontem, de repente, eu vou virar, de repente você tem só um bastidor grandão na sua casa, e aí você acaba não usando porque fica descômodo. De fato, fica descômodo, porém, você vai trabalhar sempre de baixo para cima com a agulha, de cima para baixo, tá certo? Estou rematando aqui também, alguém havia pedido para mostrar o arremate que eu faço com bastidor, é dessa forma também, né? Que a gente passa a linha e eu não dou nó. Se houver a necessidade de dar nó, por exemplo, no outro trabalho, eu dou o nozinho. Corto bem rente e pronto. Assim a gente terminou aqui a mãozinha do espantalho, né? A luvinha. Vamos fazer aqui. Depois que a gente passar no ferro ou no secador, fica muito melhor. Que aí ele vai dar todo o detalhe, né? Vai sair o risquinho. Essa parte aqui nós vamos fazer da mesma cor. E o narizinho eu escolhi um tom mais rosinha, né? E a gente vai fazer isso depois um pouquinho com vocês. Então tem algumas coisas para fazer.